Pergunta 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem suas leis? Ou sua lei? É uma questão importante. Ora, se as leis de Deus estão em a natureza, se Deus facultou aos homens a inteligência, a razão, ao ponto dele poder se manifestar, poder obrar, criar, inventar, investigar as coisas, naturalmente, a resposta é óbvia. Deus permitiu. Por quê? Porque está aí, está posta, as leis estão postas. É diferente daquela concepção de que os conhecimentos são ocultos, precisamos de tal, né? Ora, para ser discípulo de Pitágoras precisa passar não sei quantos anos em silêncio, para ser discípulo de fulano de tal tem que passar... Não, tem nada disso. A natureza está posta e que cada um, de acordo com o grau de limitação, com o grau de desenvolvimento, vai observar essas leis, vai criar sistemas para estas leis e a partir desses sistemas pode até criar leis materiais e leis morais. Por quê? O homem de ciência, se preocupando com os fenômenos materiais, cria as leis, os sistemas, as teorias, os teoremas, baseado no universo. Existem aqueles que se fixam nas leis morais. E esses vão criar os rudimentos, as bases das chamadas religiões, que é a parte espiritualista da vida. Então, as religiões nada mais são do que observações, conclusões tiradas a partir dos fenômenos que têm por base as leis morais. Então, naturalmente, é neste sentido que Kardec chama cristianismo e espiritismo da mesma coisa. Isto é, parte do princípio que as leis morais aí estão. Os homens, através das eras, observou essas leis, tirou suas conclusões. Essas leis são eternas e imutáveis. Essas leis Kardec e os espíritos chamam de cristianismo. Não é a Bíblia, não são os evangelhos, e sim aquilo que o ser que veio buscar ou veio trazer essas informações trouxe. Ficou o cristianismo por causa das perguntas que virão à frente, que é o mesmo sentido da palavra espiritismo. Então existe o espiritismo no sentido lato, o conjunto das leis morais do universo. Existe espiritismo no sentido estrito, doutrina espírita codificada por Allan Kardec. A doutrina espírita codificada por Allan Kardec é mais um olhar para essas leis morais eternas e imutáveis. Todos esses olhares olharam para essas leis. Uns alcançaram mais, outros alcançaram menos. Criaram sistemas mais justos, outros sistemas mais fantasiosos. E o tempo fará com que todos nós cada vez mais nos aproximemos dessas leis. Como nós somos espíritas, nós entendemos que o olhar que mais se aproxima dessas leis morais é o espiritismo no sentido estrito. Isso não significa que tenhamos a possibilidade de olhar para o espiritismo no sentido lato. Já conhecemos tudo? Não. Agora conhecemos uma boa parte. Essa é a grande diferença. Vamos à resposta? Olha a resposta. Todos podem conhecê-la. Então, aquilo que nós falamos, não está interditado a nenhum ser. Essas
esse papo, né? Olha, foi dado à terra um mediador entre Deus e os homens. Cuidado com essa ideia de mediador. Se você entender que é um homem enviado por Deus para trazer essas informações, beleza. Agora, se você entender que somente por este mediador se pode chegar ao Criador e suas leis, é mentira cabeluda. Então existem emissários, existem enviados, existem ungidos, dá o nome que quiser, missionário, avatar, sei lá, dá o nome que quiser, que vieram à Terra com conhecimento mais amplo dessas leis, vieram e trouxeram mais ou menos justas são as suas afirmações, de acordo com a época, com o sentido, com as suas próprias imperfeições, ok? Então, todos podem. Essa também é uma questão da doutrina espírita. Para eu saber das coisas espirituais, eu preciso ir no médium tal. Não preciso. Está em a natureza. Está em a natureza. Então, todos podem conhecê-la agora. Mas, né, o condicional, nem todos a compreendem. Essa é outra questão também. Uma coisa é você observar o fenômeno. Outra coisa é você compreender o fenômeno. Outra coisa é você, a partir desse fenômeno, estabelecer relações, leis, conclusões, etc. Um exemplo clássico, né? O Hertz observou o centelhamento de certas ondas eletromagnéticas nos metais. Ele observou, ele compreendeu mais ou menos o que acontecia, mas ele tirou as conclusões ao ponto de estabelecer uma lei, estabelecer uma teoria? Não. Mais para frente, outro ser com mais bagagem, baseado até nos estudos de outros, inclusive o Hertz, tirou a questão do efeito fotoelétrico, que deu o prêmio Nobel ao Einstein. Um intervalo de tempo não tão grande assim. Então, ter contato com uma coisa não significa que a pessoa compreende esta coisa. Por exemplo, um espírito se manifesta por um médium. E alguém pergunta, por que isso está acontecendo na minha vida? O espírito que está ali não tem compromisso. Eles fizeram um trabalho para a sua vida, fizeram um problema para prejudicar seu casamento, seu emprego, Aí a pessoa, nossa! Né? Por quê? Será que esse espírito sabe exatamente? Nem sempre. Esse espírito tem por objetivo o estrito crescimento moral dessa pessoa? Não. Por quê? Primeiro, né? Vicissitude da vida corporal é óbvia. Lei de sociedade, onde as pessoas boas, mais equivocadas ou não, se interlaçam conosco, também. Agora, aquela pessoa só passou por a dificuldade porque fizeram um trabalho para ela, aí é ingenuidade. Por quê? Porque a pessoa ela está passando pelaquela dificuldade porque é justo que ela passe. É necessário que ela passe para que ela progrida. Necessário vos são os escândalos. Então os escândalos, as vicissitudes são necessárias. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Isto é, a lei de justiça alcança aquele que fez mal. Esse espírito que simplesmente cuspiu, fizeram um trabalho para você, não sei o quê. Ele não está com compromisso nenhum. Pode ter até um efeito negativo naquela pessoa, porque ela vai ficar perturbada, vai começar a buscar pessoas para desejar mal, para jogar suas angústias, etc, etc. Então, o fenômeno está ali. A mediunidade, a comunicabilidade, a possibilidade, a imortalidade da alma, tudo isso. Agora, será que essa pessoa que está tendo contato com esse espírito compreende o fenômeno? Não. Será que esse espírito compreende o fenômeno? Não. Então não basta simplesmente entrar em contato com o fenômeno. É necessário bagagem, assim como eu usei aqui a questão do efeito fotoelétrico. Então, olha lá. Aí o Kardec vai fazer uma separação. Kardec não, os espíritos vão fazer uma separação agora que nós já falamos. O homem de bem e os que se dedicam a investigá-la são os que melhores compreendem.
Claro que a definição de homem de bem aqui é a definição de homem de bem espírita. O homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Isso é o homem de bem. Não é o homem bom, né? O bom homem que está ali, paga seus impostos, não faz mal a ninguém. Não, isso não é um homem de bem. Tá? Isso é uma boa pessoa, não é um espírito bom. Então, pode compreendê-la. Todos, entretanto, compreenderão um dia. Perceberam? Todos compreenderão um dia. Então, tem um mediador. Não, tem mediador. Pode até ter espíritos incumbidos de nos ajudar. Mas nós compreenderemos pelos nossos esforços. Forçoso é que o progresso se efetue. Então, o progresso vai acontecer para todos. A possibilidade de observação está em todos, tanto das leis físicas quanto das leis morais. Com o passar do tempo, o ser se aproxima, tanto moralmente quanto intelectualmente, destas leis. É um processo inevitável e fatal. Todos chegarão lá. Só que nós estamos num estágio ainda em que preferimos o passado. A doutrina espírita veio trazendo essas leis morais. O que as pessoas preferiram? Não, vamos botar branquinho, porque branquinho é a paz. Aí começa, todo o ritual nasce de uma simbologia. O branco é a paz, mulher de um lado, homem do outro. Para dar paz, você precisa levantar a mão para lá, dar a mão para cá, porque no centro espírita tem que ter uma luz azul no passe. A pessoa não pode cruzar o braço, não pode descruzar o braço, não pode usar decote, tem que botar a linha, a caixinha de prece, e começa a inventar. Tem que ter o leitor de página no início, tem que contar uma historinha, tem que ter musiquinha, e as pessoas vão colocando, mas no fundo está lá a lei. Então o entender, o compreender, né, entrar em contato com o fenômeno é uma coisa, compreender o fenômeno é outra coisa. Então nós estamos aqui falando de doutrina espírita. Qual o nosso alcance? 1.000, 1.200, 2.000 pessoas. Se fôssemos falar daquilo que as pessoas acham que compreendem, aí poderíamos alcançar 200.000, 300.000. Aí a revelação, Chico Xavier foi recebido pelo anjo Gabriel de não sei da onde, porque o Hitler está em tal lugar. Aí né? Porque é isso. Que as pessoas querem, elas não sabem nem o que elas querem. Então, naturalmente, quem não sabe o que quer, vai pelo superficial, normal, natural e esperado. Não esperemos resultados grandiosos em um contexto que não se tem cultura, não se tem estudo. Até tem estudo, mas estudo daquilo que se gosta e não estudo daquilo que se quer compreender. São coisas diferentes. Comentários de Kardec. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, visto que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o se esclarecerem? Essa também, né? Então, onde vem isso? Ali, a primeira palavra está ali, a justiça, lei de justiça. Então todos poderão compreender. Lei de progresso. Todos vão progredindo, a todos serão dadas possibilidades de progredir, ok? Vamos botar um exemplo bem chulo aqui. Seguinte, como é que seria isso? Está todo mundo na mesma classe, todo mundo na mesma sala. Hoje você está na carteira tal, no dia tu está na carteira tal, no outro dia você está na outra carteira, cada dia numa carteira. Você vai ali, mas você está progredindo, você está aprendendo, as aulas estão ocorrendo.
Então, essa é a questão importante. Então, cada nova existência, o ser aprende mais. O superficial, aquele que só não enxerga nada além de um palmo do nariz, ele não. O materialista, por exemplo, que ele tem um parâmetro a menos para raciocinar. Por mais inteligente que seja o ser, ele tem um parâmetro a menos. Então, de toda metade, de toda a perspectiva do universo, ele tem a metade para raciocinar. Naturalmente, seus sistemas serão errôneos. Isso não significa que ele não consiga desenvolver sistemas bons e úteis até para aqueles que estão aqui estudando apenas, porque também tem outro lado, aqueles que só veem a perspectiva espiritual. Tolo, o que só vê a perspectiva espiritual, tolo é aquele que só vê a perspectiva material. E nem mesmo aquele que tem a perspectiva espiritual e a material juntas, significa que ele tem uma visão muito mais pronunciada. Às vezes o que tem apenas o material está desenvolvido no intelecto muito mais do que esse e consegue fazer observações justas, enquanto que esse cria pensamento mágico, linhas de raciocínios errôneas, ok? Que o próprio materialista vai aniquilar. Faz parte do progresso da lei de sociedade. Então, naturalmente, os sistemas errôneos, as religiões mais ou menos esdrúxulas, nascem dessa observação, nascem desses olhares. Quem quiser pode observar um vídeo nosso aqui no nosso canal, é Os Espiritismo. Coloca estudos avançados de Espiritismo, Os Espiritismos. Porque tem que botar o nome do canal, porque o nosso canal é um canal de doutrina espírita raiz. Então o alcance é pequenininho. O YouTube se alimenta de curtidas e compartilhamentos. Então, na maioria dos nossos vídeos, se você botar lá para buscar, vai aparecer 500 mil outros vídeos. Por isso bota estudos avançados de espiritismo e bota o que você quer assistir do nosso canal, ou bota Jorge Medeiros e o nosso canal, ou o que você quer ver do nosso canal. Então, coloca estudos avançados de espiritismo, Os Espiritismo, e você vai achar. E aí nós falamos sobre isso. Tudo é espiritismo no sentido de tudo é olhar sobre essas leis, mas são espiritismos diferentes. Então o catolicismo é espiritismo, o protestantismo é espiritismo, o judaísmo é espiritismo, o cristianismo é espiritismo, porque estamos definindo espiritismo, os conjuntos das leis morais que são eternas e imutáveis como o próprio Deus. Logo, todos observaram essas leis e tiraram conclusões mais ou menos equivocadas, mais ou menos ajustadas até hoje.